Oi, pessoal! Aqui professora Vanessa Biagi, Prof. Van. Que bom ter vocês aqui comigo no canal, sejam bem-vindos. Fiquem, assistam esse vídeo até o final, compartilhe, assista aos outros vídeos, deixe seu like. Seu like é muito importante para ajudar aqui no canal, para fazer com que esse canal possa crescer e chegar levando conhecimento a muito mais pessoas. Estou contando com vocês nessa missão, hein? Para ajudar a divulgar esse canal, Alfa Letrando com Van Biagi. Dá uma força aí para Van Van. E agora quero fazer um convite a você que está estudando, vai prestar vestibular, Enem, concurso. Fica aqui nesse canal que sempre terá conteúdo fresquinho, com muito conhecimento, para que você se saia bem. Mas antes, roda a vinheta. Essa será uma sequência composta por 5 vídeos, dividido então da seguinte maneira. Na primeira parte, falaremos sobre o stalinismo. Em seguida, falaremos sobre como ficou a economia europeia pós-guerra. Na sequência, falaremos também sobre a escalada econômica dos Estados Unidos. Posteriormente, falaremos sobre a ascensão do fascismo e finalizaremos, então, a sequência de vídeos referente a esse período entre guerras, falando da ascensão do nazismo alemão. Bom, então vamos lá, gente, sem mais delongas, o stalinismo. Depois da morte de Vladimir Lenin, em 1924, a liderança do Partido Comunista foi disputada entre Leon Trotsky e Joseph Stalin. Na prática, o que estava sendo decidido eram os rumos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Enquanto Trotsky defendia difundir o movimento revolucionário por outros países, Stalin era favorável ao fortalecimento da União das Repúblicas Russas Socialistas Soviéticas, URSS, antes de adotar uma política expansionista. Stalin venceu a disputa interna do partido e, em 1927, assumiu o poder, dando início a uma das experiências mais ditatoriais e mais marcantes do século XX. Stalin permaneceu no poder até a sua morte em 1953. Depois de assumir, Stalin iniciou uma onda de repressão e perseguição aos opositores políticos, incluindo os bolcheviques, que eram simpáticos a Trotsky. A violência contra os opositores se agravou e, em 1934, quando começaram os expurgos, ou seja, a condenação de prisioneiros políticos à morte ou aos campos de concentração de trabalho forçado, denominados de Gulag, onde eram explorados até a morte. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas foram vítimas dos expurgos durante o período stalinista. Vamos aqui fazer um adendo para explicar o que eram os gulags, tá? Um sistema de campo de trabalhos forçados
para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão que se opusesse ao regime da União Soviética. Nos gulags, as condições de vida eram péssimas e o trabalho exaustivo, resultando na morte de uma parte significativa dos condenados. Stalin acreditava que a União Soviética seria alvo de ataques do mundo capitalista. E para garantir o isolamento econômico, o líder do Partido Comunista investiu na indústria de base. Indústria de base é o tipo de indústria que produz máquinas, equipamentos e matérias-primas para outras indústrias. Ele investiu em obras de infraestrutura, na produção de alimentos e no setor militar. A economia soviética foi planejada a partir dos planos quinquenais, que priorizou o desenvolvimento de áreas relacionadas à indústria pesada, como a metalurgia e a siderurgia, combustíveis fósseis e energia elétrica. Esses planos tinham duração de 5 anos e eram metas adotadas para resolver os principais entraves para o seu crescimento, direcionando os investimentos do governo. Com base nisso, ocorreu a estatização da economia e o governo passou a ter controle total da produção. Estatização são empresas particulares que passam a pertencer ao Estado. Essa estatização contribuiu para que a União Soviética evitasse os fortes abalos sofridos pela economia capitalista com a crise econômica iniciada em 1929. Falaremos dela mais adiante. O custo social para que as metas fossem alcançadas foi alto, incluindo a exploração da força de trabalho por meio da imposição de longas jornadas e pela cobrança por resultados. Qualquer manifestação dos trabalhadores ou baixa na produtividade era considerada motivo para perseguição pelo governo. A coletivização das terras foi estabelecida no campo, ou seja, todas as propriedades rurais deveriam ser eliminadas para dar lugar a fazendas coletivas. A produção e a distribuição de alimentos deveriam ser feitas pelo governo. Todas as esferas da vida social eram controladas pelo governo, que se fazia presente em todos os lugares, exercendo o controle da cultura, dos esportes, da educação e da vida privada. As cartilhas escolares exaltavam a Revolução Russa de 1917 e os feitos de Stalin. Com o passar do tempo, a interferência na educação teve como resultado a formação de jovens obedientes e defensores do projeto stalinista. Cabe aqui ressaltar que muitos historiadores consideram o stalinismo como uma forma de governo totalitário, uma vez que os interesses do Estado estavam acima dos interesses individuais. O governo totalitário tem como fundamento o totalitarismo, regime político antidemocrático no qual não existe divisão dos poderes, ficando a totalidade do poder do Estado concentrada em uma só pessoa ou em um único partido. Nesse tipo de regime, os interesses, os direitos
e as liberdades das pessoas são subordinados ao Estado. O controle da sociedade era total e ocupava todas as dimensões da vida do povo soviético. Bom, esse então foi o vídeo falando sobre o stalinismo. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Não deixe de assistir ao próximo vídeo dessa sequência falando sobre o período entre guerras, para que você possa compreender a totalidade do que foi a Primeira Guerra. Já tem playlist aqui no canal. Do que foi o período entre guerras e da Segunda Guerra Mundial. Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal. Tchau!